Apesar das vacinas já serem uma realidade, tudo indica que este ano ainda será um ano bem diferente. Um dos setores que mais sofreu com a pandemia de 2020 foi o setor cultural. Para falar sobre os projetos neste setor durante o período de pandemia, nós recebemos o secretário de Cultura, Vitor Simeão. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por nos receber. Secretário, pensando nessas limitações, como que está o planejamento de projetos para este ano? A Secretaria de Cultura de Maringá tem um diferencial no comparativo com as outras secretarias do Brasil. Em 2020, nesse momento de pandemia que a gente viveu, nós optamos por continuar com todos os nossos editais, eventos e afins, obviamente que de maneira online. Em razão disso, nós conseguimos fazer a Semana Afro, a Festa Literária Internacional de Maringá, e conseguimos realizar todo o nosso planejamento do ano passado. Não da forma como a gente gostaria, acho que ninguém viveu da forma como gostaria devido à pandemia da Covid-19. Agora, em 2021, nós vamos seguir o planejamento que já vinha sendo desenhado, entendendo quais são as dificuldades e os momentos vividos. Porque a gente tem acompanhado os números da Covid-19 e isso interfere em todo o nosso planejamento. Então, por exemplo, nós trabalhamos nesse primeiro semestre, até julho talvez, um pouco mais do primeiro semestre, para fazer absolutamente tudo de forma online. Absolutamente tudo. E já pensamos que no segundo semestre pode haver algum tipo de abertura gradual para os nossos eventos. Obviamente que como nós trabalhamos com calendário, prazos e afins, a cada semana a gente avalia como é que estão as possibilidades. Então, a programação, a preparação tem levado em conta absolutamente tudo o que tem acontecido no mundo, Brasil, especificamente em Maringá. Na medida do possível, a gente tem feito algumas liberações mínimas, mas ainda assim liberações. Nós já autorizamos as visitas às exposições, porque são ações que não aglomeram pessoas. Nós também permitimos a devolução e empréstimo de livros nas bibliotecas e estamos monitorando o avanço da Covid-19 porque nós sabemos há uma demanda muito grande por parte da população e dos artistas quanto à abertura dos nossos espaços culturais, mais especificamente os teatros. A gente tem que trabalhar com datas, prazos, mas nesse momento de pandemia, saúde em primeiro lugar, porque não é só uma gripezinha, mas temos todo um planejamento e estamos seguindo tudo na medida do possível. Então, o setor da cultura, assim como outros setores, também depende da força das pessoas para combater esse vírus, né? Da força e da responsabilidade das pessoas. Exatamente. Nesse momento de pandemia não há muito o que fazer a não ser seguir as medidas de segurança determinadas pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, ou então pela Secretaria de Saúde de Maringá. Apesar disso, Maringá é uma potência no setor cultural. Então, no ano passado, por exemplo, por meio da Aldir Blanc, nós criamos alguns editais e algumas ações. Uma delas foi a Mostra em Casa com Arte. Mais de 50 produtores, artistas foram contemplados, então, por meio da plataforma Formar da SEMUC, da Secretaria Municipal de Cultura, nós ofertamos hoje, de forma gratuita, cursos, oficinas e atividades semelhantes com a possibilidade de se obter um certificado ao final. Por meio da Aldir Blanc, nós pagamos ou estamos pagando 2 milhões de reais para manter espaços culturais, produtores, etc. e tal. É um momento de exceção, é um momento de pandemia, mas nós da Secretaria Municipal de Cultura, da gestão Ulisses Maia, priorizamos a saúde, as pessoas, mas também nós não podemos abandonar os artistas. Por isso, nós estamos atuando de frente, respeitando, claro, todas as regras, mas tentando manter esse setor, na medida do possível, funcionando. Falando em não abandonar os artistas e pensando nos espaços expositivos, como que vão funcionar essas exposições? Hoje as exposições têm alguma série de regras. Por exemplo, nós temos 2 espaços abertos já funcionando, que são 2 espaços dentro do Teatro Calil Haddad. O espaço superior, que é o Museu Wellington Borba Cortes, e a sala de exposição de baixo. Nós temos uma equipe na entrada controlando a temperatura, nós temos um limite de pessoas que pode ficar aglomerado no mesmo local, só que o que a gente tem visto, porque monitoramos diariamente, é que não há um grupo de 20 pessoas, por exemplo, que vai ao local ao mesmo tempo. Vai uma pessoa, depois vão 2 durante a tarde, depois vão 3, porque a gente deixa aberto até o horário noturno, e assim sucessivamente. O que a gente sempre recomenda só é que se estiver passando mal, se estiver com dor de cabeça, febre ou algo do tipo, não vá. Agora, se for, tem esses protocolos. Então, as exposições têm funcionado dessa forma. E para os artistas que desejam expor,
quem devem procurar ou tem algum critério a ser seguido, por exemplo? Nesse momento a gente está liberando as demandas reprimidas do Convite às Artes, que é um edital nosso que no ano passado, devido à pandemia da Covid-19, não pôde ser executado. Foi bem naquele momento em que tudo parou, não se sabia o que aconteceria. Agora, com a gente conhecendo um pouco mais sobre o que é esse vírus, a gente consegue controlar de uma forma ou de outra. Então, nesse momento, a gente vai respeitar o cronograma do calendário do Convite às Artes do ano passado. Agora, sobre as bibliotecas. Para recuperar os livros emprestados, a Secretaria de Cultura lançou um projeto chamado Ano do Perdão, né? Como é que funciona esse projeto? O Ano do Perdão é uma iniciativa maravilhosa para esse momento tão estranho que é o ano de 2021. O que a gente fez levantamos quantos livros estão perdidos, pelo menos nos últimos 15 anos. Quando a gente diz livros, a gente diz volumes, né? Então, DVDs, gibis, etc. E o que a gente quer é que as pessoas que não devolveram, que possam devolver agora, até o dia 31 de dezembro deste ano, e não vão ter nenhuma multa, nenhuma penalidade. Então, você pode ir lá, um exemplo, claro, tá com um livro há 2 anos, você vai devolver agora, no dia seguinte, no mesmo dia você já pode fazer o empréstimo. Da forma como era feito antes, você ia ficar, por exemplo, 2 anos sem poder emprestar, que seria a nossa penalidade. O Ano do Perdão também é para perdoar as pessoas que perderam livros, é por isso que é o nome do perdão. Então, se alguém perdeu alguma obra, sei lá, Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, esse livro foi perdido há 2, 3, 4, 5 anos, a pessoa pode hoje comunicar às bibliotecas, repassar um novo exemplar, e aí, como diz o título do ano, nós perdoamos e ela pode voltar a frequentar as bibliotecas. Tem um detalhe interessante que nós passamos quase um semestre no passado fechado e no começo desse ano também, alguns dias. E o que a gente tem visto é que o maringaense demanda pelas bibliotecas, então existe uma procura. O Ano do Perdão, embora eu tenha falado de um jeito quase que engraçadinho, para devolver, perdoar e tal, também é uma forma de reaproximar algumas pessoas que estão distantes do nosso sistema de bibliotecas. Nós somos uma cabeça um pouco mais jovem na frente da CEMUC e a gente entende que as bibliotecas não podem ser feitas ou não podem ser utilizadas como talvez eram ou eram vistas no passado. As bibliotecas têm que ser algo vivo, não é só para empréstimo de livros, aquele famoso... Não, as pessoas podem jogar, podem utilizar os computadores. Obviamente que em outro momento que não de pandemia. Então o Ano do Perdão também é para reaproximar alguns leitores e algumas leitoras a esses nossos espaços culturais. Secretário, no próximo domingo, a CEMUC vai realizar o 12º Festival Afro-Brasileiro. Esse evento vai acontecer todo de forma online? Isso, ao longo de todo domingo, a partir das 11 horas da manhã, salvo engano, nos canais da Secretaria Municipal de Cultura. Então, o nosso Facebook, também o nosso YouTube. É importante deixar registrado que essa ação nada mais é do que a continuidade do Festival Afro que nós demos início no ano passado. Devido àquele momento de pandemia, de alguns atrasos internos de processos, nós conseguimos executar agora esse processo, esse edital. Então, nós vamos ter a apresentação de produtos feitos por maringaenses. Então, na programação a gente tem documentário, oficinas e afins. Vai ser bem legal. A gente deixa o convite aí domingo, a partir das 11 da manhã, nos canais da Secretaria, no YouTube e também no nosso Facebook. Lembrando que tem mais informações no nosso Instagram, Secretaria Municipal de Cultura de Maringá. Secretário, muito obrigada pela presença. Eu desejo muito sucesso nos projetos e nos eventos ao longo desse ano. Eu agradeço, desejo sucesso a você, a toda a equipe da TV Notícias Mar e a quem nos assiste também. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada.